Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais um Voz Espiritualista podcast e hoje nós vamos falar sobre magos negros, quiumbas, obsessores e encostos. Pois é, hoje nós vamos abrir a boca do umbral, né? Só que antes disso, me diz uma coisa, você já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho de notificações? Já compartilhou os nossos vídeos para pessoas que tenham interesse nesse assunto? Se a resposta for não, eu convido que você faça isso, ok? Bom, eu também estou publicando esse arquivo de áudio lá no Spotify, no Google Podcasts e no Amazon Music. Portanto, se você usa qualquer desses aplicativos, você pode procurar por Voz Espiritualista lá e nos seguir. Assim que sair um novo episódio, você recebe a notificação, pode baixar o áudio no seu aparelho para ouvir quando você quiser. Tem muita gente que gosta de escutar as reflexões fazendo caminhada, né? Limpando casa, lavando louça, passeando. Então, é muito mais fácil se você puder baixar o áudio no seu aparelho, né? Então, dá uma olhadinha lá depois, beleza? Bem, outra coisa que eu preciso falar sobre esse assunto é que naturalmente eu vou fazer um resumo sobre tudo que eu já estudei, tudo que eu conheço a respeito desse assunto. E como sempre eu trago aqui no canal, eu gosto de frisar que tudo que eu produzo é a minha opinião, né? Se você está me ouvindo achando que eu tenho toda a verdade absoluta do planeta, você com certeza está no canal errado. Entendido isso, é importante também esclarecer o seguinte. Quando nós falamos de magos negros, isso não tem nada a ver com qualquer referência racial. Às vezes as pessoas fazem essa associação. Ah, magia negra é magia dos negros, por isso que tem preconceito. Não. Magia negra é um termo que vem da magia europeia, principalmente das primeiras escolas mágicas, das ordens iniciáticas, etc. E tem a ver com magia negativa, magia para fins egoísticos. Então, os magos negros não tem a ver com nenhuma situação de conotação racial, beleza? Entendido isso, vamos então começar aqui. Tem uma outra observação importante. Quando a gente faz essa divisão, magos negros, quiumbas, obsessores, etc., a gente está fazendo uma divisão didática para facilitar o entendimento dessas entidades a partir de determinados comportamentos que elas possuem, daquilo que elas fazem, mas não que elas sejam tipos de entidades diferentes, né? Tem gente que acha assim, não, o mago negro é um tipo de espírito. Não, eles são espíritos como eu e como você, certo? Eles também viveram aqui na Terra, já nasceram, já morreram, vão renascer de novo, estão submetidos às leis divinas, seguem todos os ciclos naturais, são espíritos. Mas da mesma forma que a gente consegue, por exemplo, fazer determinadas categorias, como a dizer, fulano é um preto velho, fulano é um caboclo, fulano é um exu, a gente também consegue fazer essas categorizações no que se refere a esses espíritos que atuam, né, nas trevas, no mal, ou pelo menos na ignorância. Então, não são tipos de entidades diferentes, são espíritos como eu e você, mas que possuem graus de elevação e de compreensão espiritual diferentes e que têm papéis e atuações no plano espiritual diferentes. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, beleza? Então vamos começar com os magos negros. Mago negro é simplesmente um espírito que, quando estava aqui encarnado, era um praticante de magia negativa, aquilo que no passado se chamava magia negra, magia para fins egoísticos. Então era uma pessoa que tinha conhecimento de magia, tinha conhecimento de espiritualidade, tinha conhecimento de técnicas, de rituais e mexia com essas coisas. Em algum momento ele desencarnou. Quando chega no plano espiritual e tem que encarar as consequências de todas as cagadas que fez aqui na Terra, muitas vezes eles então se revoltam, né? E permanecem ainda mais prazerosamente apegados às estruturas inferiores do plano espiritual, onde então continuam colocando em prática todos os conhecimentos que já possuíam, mas agora atuando sem os corpos físicos. Então, quando a gente está falando de mago negro, a gente está falando disso, antigos praticantes
de magia negativa que continuam exercendo esse ofício, porém já desencarnados, certo? Então, esse é um ponto. Quando aqui na Terra a gente se depara com uma pessoa que diz ser um mago negro, a gente tem sempre que observar algumas questões. Por exemplo, a maioria dessas pessoas que colam cartaz em poste, que fica postando vídeo no TikTok, vídeo no Instagram, etc., se posicionando como um mago negro, né? Um grande magista que faz acontecer, que casa, descasa, que cura, que adoece gente, não sei o quê. A maioria dessas pessoas são iludidos. São pessoas que acreditam ter poder espiritual para isso, mas não tem nada. É simplesmente espetáculo. Os verdadeiros magos negros encarnados, eles frequentemente não se expõem. Recentemente eu encontrei um Instagram de um sujeito que tem mais de 1 milhão de seguidores, que eu suspeito que são comprados, porque a gente observa as postagens, tem um número de curtidas muito reduzidos para quem tem tanto seguidor assim. Mas seja como for, esse indivíduo ele faz vídeos, por exemplo, entrando na tumba de cemitérios abandonados, mexendo com ossos, cortando cabeça de galinha. É um trem muito bizarro mesmo. Mas aquilo ali é show, aquilo é espetáculo, aquilo ali é para convencer as pessoas que não entendem dos Paranauê, para mostrar que ele é muito poderoso. Os verdadeiros magos negros encarnados não fazem esse tipo de coisa. Eles frequentemente trabalham ali na surdina. Eles são indicados por outras pessoas, eles não aparecem. Por quê? Porque eles entendem que o trabalho que eles fazem não precisa desse espetáculo todo, né? Enfim, mas mesmo esses magos negros encarnados, eles apenas são médiums que infelizmente corromperam a sua mediunidade, isto é, a mediunidade é dada para o indivíduo como uma ferramenta de evolução espiritual dele. Mas frequentemente ele se perde nessa jornada e leva a sua mediunidade para o mal. E aí ele começa a ser secundado, auxiliado por espíritos inferiores. Então, quando você vê alguém que realmente é um mago negro, o sucesso da magia dele está no apoio espiritual que ele tem, porque são os espíritos que o acompanham que realmente fazem a magia acontecer. O que ele, enquanto encarnado, sabe fazer são rituais. Mas quem realmente executa, quem tem força, são os espíritos que o acompanham, que frequentemente são outros magos negros. Assim como ele, no futuro, também será um mago negro, acompanhando algum outro mago negro. Então vai formando como se fosse uma espécie de seita, digamos assim, né? Isto é, eles vão se apoiando uns aos outros e construindo essa rede trevosa de espíritos que têm conhecimento de magia, conhecem as leis da natureza, têm força espiritual para prejudicar as pessoas, principalmente quando elas não têm defesas espirituais, e estão aí desde que o mundo é mundo, atazanando e infernizando a vida dos outros, ok? Agora, a literatura mediúnica, principalmente a literatura recente, frequentemente fala sobre essas entidades de uma forma muito exagerada. Eu já vi, por exemplo, pessoas que dizem assim, não, se um mago negro aparecer aqui, só dele estalar o dedo você cai morto. Aí eu digo, então por que eles não começam a Terceira Guerra Mundial? Aí estala meia dúzia de dedo aí, mata meia dúzia de líder mundial e põe o mundo para pegar fogo. Não é o que eles querem? Eles não são revoltados contra a justiça divina? Eles não entendem as leis espirituais, mas mesmo assim ainda são apegados à matéria, não querem que o planeta evolua, querem continuar sendo senhores das ilusões que eles plantam nas suas próprias cabeças e na cabeça dos outros, então é só começar uma guerra. Então, assim, se essas entidades realmente tivessem o poder que esses livros dizem que eles têm, não tinha terreiro que aguentava ficar em pé. Então, como tem um monte de terreiro trabalhando e funcionando, eu acho que a prova é viva de que essas entidades não são tão poderosas assim como frequentemente se fala nesses livros. O que não quer dizer que eles não tenham poder ou que eles não possam atrapalhar a vida das pessoas. Tem duas indicações sobre isso que eu acho que vale a pena conhecer. Uma não fala propriamente sobre magos negros, mas mostra um pouquinho
do serviço dessas entidades, por assim dizer, e você acha referências sobre isso no livro Libertação, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 5. Lá fala um pouquinho sobre essas entidades. E também tem o livro Umbanda e o Poder da Mediunidade, do Mata e Silva, e lá ele tem alguns casos, né, de experiências espirituais que ele viveu no que ele chama no reino do bruxedo, que são assim, descrições muito fortes, muito pesadas e que mostra o que é um mago negro de verdade. Então, se você ficou curioso, procura aí, que eu acho que você vai se interessar. Bem, então assim, resumindo, mago negro é um espírito que, quando encarnado, se dedicava à magia negativa, a trabalhos para fins egoísticos e que, após a morte, continua exercendo esse trabalho, principalmente para a satisfação das suas necessidades e também para garantir um certo domínio, um certo poder, um certo fascínio e até mesmo um certo culto, né? Então, são entidades muito lisonjeiras, né? Elas gostam disso, né? De serem temidas, de serem reconhecidas, assim como tem aqui na Terra, né? Tem indivíduo que tem orgulho da sua inferioridade, também acontece entre os espíritos. Então, magos negros, resumidamente, são isso. Agora vamos falar sobre os quiumbas. Bem, a palavra quiumba vem do idioma bantu e significa alma penada. No contexto da Umbanda, quando nós falamos em quiumbas, nós estamos nos referindo a espíritos que têm um grau muito inferior de evolução espiritual. Então, os magos negros, eles são pessoas como eu e como você. Muitos deles são inteligentes, têm conhecimento, sabem manipular as energias, têm conhecimento das ervas, etc, etc. Os quiumbas, às vezes, são inteligentes, mas em boa parte das vezes não são tão inteligentes assim. Por quê? São entidades muito reativas, muito passionais. Então, frequentemente, são entidades que atuam para a satisfação dos seus desejos. Então, por exemplo, enquanto o mago negro ele trabalha muito em prol da glória, do reconhecimento, do temor que ele busca, né, que as pessoas tenham em relação ao nome dele, o quiumba ele trabalha para a satisfação de si, ele quer satisfazer os seus desejos. Então, se ele gosta de uma cachaça, ele quer beber cachaça. Se ele gosta de fumar, ele quer fumar. Se ele gosta de comer, ele quer comer. É isso que importa para ele. Então, são entidades com um nível de evolução muito inferior e que se comprazem no mal. Esse é o grande distintivo de um quiumba. Ele gosta de fazer o mal. Sabe aquelas pessoas, você já deve ter conhecido alguém assim, que é um espírito ruim, que tem um coração duro, que gosta de ver o sofrimento, que gosta de plantar tragédia, que não se importa em pisar nos sonhos dos outros? Pois é, os quiumbas são assim. Por isso que eles são muito temidos, né? Eu vou fazer uma descrição e uma comparação de uma situação que eu vi, mas eu alerto que isso é algo muito pesado. Então, assim, se você for uma pessoa sensível, eu sugiro que você dê uma pausa e volte, sei lá, daqui uns 3, 4 minutos, que eu acredito que já terá sido tempo suficiente para eu contar o que eu quero contar, tá bom? Então, preste atenção e se você realmente não quiser ouvir, para agora. Vou dar um tempinho aqui para quem está pensando. Bem, uma vez eu recebi um vídeo pelo WhatsApp, sabe aqueles vídeos de tragédia que as pessoas te mandam, mas não te avisam sobre o que era? E aí eu baixei o vídeo e fui assistir e fiquei horrorizado. Era um vídeo assim, nossa, até hoje eu lembro daquilo e tem anos que isso aconteceu. O vídeo era o seguinte, tinha um rapaz deitado no chão, bastante machucado, meio que implorando pela vida dele. E ali várias pessoas ao redor, fumando, bebendo, escutando umas músicas lá estranhas e alguém filmando o cara no chão. De repente chega um jovem com a metralhadora
e ele descarrega essa metralhadora no cara. O cara fica parecendo uma peneira. Tentem imaginar o estrago que foi aquilo. Assim que as balas terminaram, depois que ele descarregou o pente, ele começou a comemorar. Bebeu a cerveja, acendeu um cigarro, começou a fazer graça, fez dancinha diante da câmera. Você não via nenhum pingo de remorso. Você não via ali nada que demonstrasse qualquer emoção, qualquer arrependimento. Ele estava feliz, feliz pela tragédia, feliz pelo crime, pela coisa horrorosa que ele havia acabado de cometer. Aquilo, para mim, é uma atitude típica de um quiumba quando encarnado. Um espírito inferior, mau e inconsequente, que vive ali pelas paixões, né? Então, muitas vezes, para mostrar que é macho, que é capaz de fazer as coisas mais horrorosas, vai lá e faz esse tipo de coisa. Quiumba é isso. Então, quiumba não tem medo de mentir, quiumba não tem medo de usar o nome de outras pessoas, quiumba não tem medo de fingir ser quem ele não é. E é por isso que é uma entidade tão temida, porque ele frequentemente, quando ele encontra espaço para manifestar em terreiros desestruturados, isso é importante. Muita gente na Umbanda morre de medo de quiumba entrar nas suas casas. Gente, se o seu terreiro é sério, é uma casa de caridade, então tem proteção. E a proteção não deixa esse tipo de espírito se aproximar. Esse tipo de espírito só vai entrar num terreiro, só vai se manifestar em um médium quando a casa está toda do avesso, quando já perdeu as defesas espirituais, só tem confusão, só tem desentendimento, todo mundo ali se odeia, já tem gente fazendo maldade, porque aí vai criando campo vibratório que é propício a essas entidades, aí eles podem entrar. E quando eles entram, eles vão se manifestar muitas vezes enganando os médiuns, fazendo aquilo que nós chamamos mistificação. Muita gente no contexto da Umbanda acha que mistificação é quando o médium está fingindo. Não. Quando o médium está fingindo a incorporação, o nome disso é fingimento, cara de pau. Mistificação é quando o espírito finge ser quem ele não é. Então eu vou dar um exemplo para vocês e vou pedir aqui perdão pelas palavras que eu vou dizer, mas acho que vai dar uma noção clara da natureza do problema. Uma vez a pessoa foi num terreiro e ela me procurou depois para contar a experiência dela. E assim, ela fez narrativas muito estranhas sobre como era o terreiro, como eram os trabalhos, enfim. E aí ela disse que foi consultar com o Preto Velho. E o Preto Velho, a primeira coisa que o Preto Velho falou para ela, você tem que tomar no cu mesmo. Então assim, você já foi num terreiro? Você já conversou com o Preto Velho? Você imagina um Preto Velho falando isso? Eu não consigo imaginar. Então é uma coisa tão bizarra, é um comportamento tão estranho, que ali você pensa, ou o médium não estava incorporado nada, era ele que estava dizendo, ou ele estava incorporado com alguma coisa que não era quem dizia ser. Esse é o ponto. Então, quiumba faz isso, quiumba finge, quiumba mente. Então, se ele encontra um médium desestruturado, um médium que dá abertura, ele se manifesta ali através daquele médium, vai fazer uma arruaça, vai falar esse tipo de atrocidade. Resumo, ela ouviu coisas absurdas da entidade, que o marido traía, que ela mesma não prestava, que gente como ela tinha que morrer mesmo. Então, assim, ela saiu do terreiro chocada. Ela falou, Léo, eu ouvi... eu fui xingada, eu fui humilhada e claro que isso não é comportamento de Preto Velho. Então, repito, né, terreiro sério, terreiro de caridade, mesmo quando enfrenta dificuldades e problemas, não passa por isso. Esse tipo de coisa só acontece em terreiros que já estão completamente desestruturados. Então, resumo, quiumbas são espíritos inferiores, muito inconsequentes, apegados ao mal pelo prazer de fazer o mal e, quando encarnados, frequentemente vão para o mundo do crime e são capazes de cometer as maiores atrocidades e falam sobre isso com a maior naturalidade do mundo, sem nenhum remorso, sem nenhuma dor de consciência, né? Então, quiumba é isso. Agora vamos falar sobre obsessores. Bem, aqui é preciso que a gente reflita com calma, porque muita gente, na minha opinião, tem uma concepção completamente errada do que sejam obsessores.
mas vamos com calma. A palavra obsessão, ela foi empregada originalmente por Kardec em seus livros, e ela traduz bem o problema que o obsessor causa, porque obsessão, quando você escuta essa palavra, o que vem na sua cabeça? Quando alguém diz assim, nossa, fulano é obcecado com futebol, o que você imagina que fulano faz? Ah, mas ciclano, ele é obcecado com trabalho. Que imagem que vem na sua cabeça? Entende? Obsessão é isso, é uma coisa contínua, exagerada, persistente. Então eu gosto de definir a obsessão como sendo uma influência negativa e persistente que um espírito exerce sobre outro. Presta atenção, um espírito sobre outro. Mas esse espírito pode estar encarnado ou desencarnado. Frequentemente no meio espírita, para facilitar, diz que existe obsessão de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado e desencarnado para desencarnado, entendeu? Ou seja, de espírito para pessoa, de pessoa para espírito, de pessoa para pessoa. É isso. Então, por isso que eu gosto de dizer que é uma influência negativa e persistente de espírito para espírito. Seja espírito encarnado ou desencarnado, tanto faz. Então, influência negativa. Por que negativa? Porque como são espíritos que frequentemente estão num grau inferior de evolução, não tanto quanto os quiumbas, não tanto quanto os magos negros, mas muito inferiores, principalmente em razão de sofrimentos que eles próprios possuem, sejam sofrimentos oriundos da desencarnação, da vida que tiveram, de alguma mágoa ou sentimento ruim que conservam em relação a uma pessoa. Então, geralmente, o obsessor está em processo de sofrimento e eles estão, portanto, num nível mais acanhado de evolução. Então, a simples presença dessas entidades perto de uma pessoa, naturalmente, já causa um baque energético muito grande. Então, por isso que é uma influência negativa. Mas presta atenção, nem todo obsessor é mau. Frequentemente, muitos obsessores são ignorantes. Vou dar um exemplo de um caso real. Isso aconteceu já há muitos anos. Nós fomos chamados para fazer uma espécie de desobsessão emergencial em favor de uma senhora que frequentava o terreiro e que havia tentado suicídio na noite anterior. Então o dirigente mandou a mensagem para a gente falando, vou fazer um trabalho, quem puder ajudar, corre aqui. Enfim, a gente correu lá para poder auxiliar nesse trabalho. Durante o trabalho, a espiritualidade nos informou o seguinte, que na família dessa senhora havia acontecido 3 suicídios recentemente. Então, assim, uma pessoa suicidou, dali um tempo outra suicidou, dali um tempo outra pessoa suicidou. Não eram pessoas más, não eram pessoas ruins, mas eram pessoas que estavam passando perturbações, problemas emocionais graves e que decidiram pelo suicídio. Quando isso aconteceu, os espíritos dessas pessoas procuraram refúgio na família. E quando eles se aproximavam dos familiares, a própria vibração inferior deles como suicidas acabava despertando nas pessoas uma tristeza, uma melancolia profunda, que ia se agravando, e naqueles que já tinham uma propensão para o suicídio, o pensamento começava a crescer. Então, esses espíritos não estavam ali propositalmente querendo que todo mundo se matasse, mas a simples presença deles no meio da família, trazendo uma energia inferior, já influenciava o comportamento da galera. Por isso que nem sempre o obsessor é mau. Muitas vezes o obsessor é ignorante. E o que nós fizemos nesse trabalho foi tentar esclarecer esses indivíduos e mostrar para eles, olha, se vocês continuarem vindo para perto dela, e a afinidade de pensamento favorece isso, vocês vão acabar levando ela a se matar. Então a espiritualidade ela interviu para que isso não acontecesse. Depois eu não tive mais contato com essa senhora, mas espero que ela não tenha se matado. Então esse é um bom exemplo.
Agora, tem casos de obsessão em que o espírito é mau, ele quer vingança, ele quer... Existe. Existe, com certeza existe. Então, diferentemente do que eu expliquei sobre os magos negros e os quiumbas, espero que esteja claro para você que frequentemente o obsessor é uma pessoa como eu e como você, que muitas vezes foi surpreendido pela morte, não esperava por isso. Ele chega no plano espiritual e se revolta, ou fica com medo, ou não aceita, corre de volta para a família, que é o que normalmente todo mundo faz. E se você não entender por quê, tenta se imaginar nessa situação. Imagina, por exemplo, né, você nesse exato momento, 1, 2, 3, você morreu. E aí não apareceu nenhuma ponte de luz, você não escutou aquela musiquinha tema do Ghost para te levar do outro lado da vida. Você também não foi arrastado por espíritos inferiores para as regiões trevosas. Não, você ficou aqui. E aí, você não foi nem para um lado nem para o outro. O que você vai fazer? A maioria das pessoas acaba voltando para suas famílias, né? Onde elas vão se sentir um pouquinho melhores, embora isso também seja de certa forma perturbador, mas outra hora eu falo sobre isso. Então, resumidamente, obsessores são espíritos que ou estão exercendo algum tipo de vingança por alguma mágoa, sentimento ruim que eles têm em relação a alguém que lhes prejudicou, por exemplo, ou são espíritos ignorantes, sofredores, que muitas vezes não sabem o que fazer e que correm para perto das suas famílias. Agora, detalhe, muita gente quando chega, né, no espiritualismo, na Umbanda, no espiritismo e começa a estudar sobre os obsessores, acaba fazendo uma associação dessas entidades com a figura mitológica dos demônios, né? E aí na cabeça dessas pessoas tudo é obsessor. Ah, eu tô com dor de cabeça, deve ser obsessor. Ah, porque me deu um arrepio, deve ser um obsessor. E assim, obsessores existem, eles podem nos atrapalhar bastante, frequentemente são entidades ignorantes, mas no fritar dos ovos, o que mais nos prejudica são as energias. Energias que nós mesmos geramos, mas também outra hora eu falo disso com mais detalhe. Então, resumo. Obsessor é um espírito que frequentemente desencarnou com alguma vingança, com alguma mágoa, com alguma coisa inacabada que do outro lado da vida ele vai utilizar a vantagem que ele tem como espírito para perturbar aquela pessoa alvo. Obsessor também pode ser frequentemente um espírito ignorante que está em sofrimento e que não sabe o que fazer e frequentemente acaba atrapalhando as pessoas porque tem uma energia negativa e vão ficar perto dela. E também, acho que é importante falar sobre isso, né? Existem aqueles obsessores que não são tão inferiores quanto os quiumbas, mas também são bastante inferiores e muito inconsequentes e que, enfim, estão aqui para fazer graça, para assustar ou para perturbar de forma gratuita. Por exemplo, meu avô, quando na adolescência, ele passou por um processo, né, daquilo que a gente chama de casa assombrada. Então, assim, na casa em que ele morava acontecia muitos efeitos físicos. E porque lá havia médiums, assim, garotos e tal, que eram médiums de efeitos físicos, mas ninguém entendia o que estava acontecendo. Quando eles foram pedir apoio para médiums mais experientes aqui da cidade, como por exemplo a famosa médium Modesta aqui da cidade, né, Dona Maria Modesto, e segundo ele, ela disse que se tratava de um espírito que trabalhava aqui na região, né, quando encarnado, vivia aqui na cidade, que estava trabalhando na empresa ferroviária e que durante uma manutenção acabou sendo soterrado por um barranco. Como era um espírito que não tinha nenhuma aspiração espiritual, aquelas pessoas que vivem só olhando para o próprio umbigo, quando ele desencarnou, ele ficou aqui na Terra mesmo. E aí ele não sabia o que fazer, ele começou a perambular por aí. E como era um tipo muito gozador, que gostava, né, de brincar, de pregar peças, um dia ele chegou até na casa onde estava meu avô, né, o seu irmão e vários amigos que moravam ali, uma garotada, e ele se sentiu à vontade naquele ambiente, começou a ficar ali no meio deles e aproveitava a energia que eles tinham, né, porque eram médiuns, para
interagir com eles, para brincar, para assustar. Então, por isso que eu digo, né, a obsessão nem sempre ela vem do mal, né, mas da ignorância. Então, ele foi esclarecido, né, foi dito a ele, olha, você está prejudicando, você está assustando essas pessoas, para você é uma brincadeira, mas para eles não é. Então, olha como é complexo isso, né? Enfim, e vamos agora então falar sobre os encostos. Encosto é um termo popular para se referir àqueles espíritos que acompanham as pessoas, principalmente com o objetivo de sugar-lhes as energias. Encosto é o nome que se usava antigamente. Hoje, às vezes você encontra alguém falando assim, mas hoje a nomenclatura mais popular são vampiros. Mas não aquele vampiro filme, não é o Drácula com dentinho, não. É vampiro porque ele suga a energia. Então, encosto barra vampiro é a mesma coisa. São espíritos que frequentemente eram profundamente viciosos. Bebida, droga, sexo, comida, o que quer que seja. E eles sentem profunda falta disso. Lembra do Ghost? Aquela cena do cara que queria tragar um cigarro? Aquela angústia, aquele desespero que ele tinha? Isto é um encosto. Então o que ele faz? Como ele não pode segurar um cigarro entre os dedos, ele encosta numa pessoa, por isso que é encosto, de encostar, quer dizer, ele acompanha, ele fica próximo daquela pessoa, para que ele entre em sintonia com a energia dela. Aí a pessoa está ali fumando e ele vai absorvendo a energia do cigarro através daquela pessoa. Ou a pessoa está ali bebendo uma cachaça e também está absorvendo. Ou a pessoa está ali comendo um chocolate, que é importante. A gente fala muitas vezes dos vícios, né? Só como sendo fumo, cigarro, álcool, droga, mas comida também, chocolate também, pizza também. Se você estiver me ouvindo, você fala, nossa, eu adoro lasanha, a coisa que eu mais gosto do mundo é lasanha. Então adivinha do que você vai sentir falta quando você morrer? É isso. Então o vício tem a ver com o comportamento, não tem a ver com a substância em si, né? Mas, enfim, é isso. O encosto é um espírito que acompanha pessoas cujos comportamentos vão propiciar a ele aquele tipo de energia que ele precisa. Então, se era um espírito, por exemplo, ligado ao sexo e que, sei lá, frequentava bordéis, então o que ele vai fazer? Ele vai colar em alguém que frequenta bordéis. E ali ele vai fazer o quê? Durante as relações sexuais, ele vai absorver aquelas energias e vai sentir o êxtase que ele sentia quando ele estava aqui encarnado. Esse é o objetivo dessas entidades, e sugando a energia das pessoas para que eles possam momentaneamente ter a mesma sensação de prazer que eles tinham. Não vou falar que é a mesma, que deve ser bem menos, né? Mas uma sensação de prazer semelhante à que eles tinham quando aqui encarnados. É isso que popularmente as pessoas chamam de encostos e nós chamamos de vampiros. Na literatura do André Luiz, através do Chico, eu não vou me lembrar, eu acho que é no livro Obreiros da Vida Eterna, estou falando de cabeça, mas acho que é nesse livro. O André Luiz está indo num cemitério. E quando ele chega no cemitério, ele vê vários espíritos sentados em cima do muro do cemitério, conversando, rindo, contando piada. E depois ele observa que conforme os corpos eram enterrados e a decomposição ia destruindo o corpo, aquele corpo liberava uma energia que nós chamamos de fluido vital. Outros vão chamar de ectoplasma. É uma energia que todo ser vivo tem. E conforme os corpos em decomposição iam soltando aquela energia, que ela começa a sair do túmulo como uma espécie de fumaça, vários desses espíritos iam até esses corpos e aspiravam essa energia. E para que eles faziam isso? Porque como é uma energia ali que é um elo semimaterial, digamos assim, ao absorver aquela energia, é como se eles quase conseguissem se materializar, eles ficam mais tangíveis. E é por isso, creio eu, que a gente vê muitas histórias assim no cemitério, né? De repente o cara ele consegue absorver tanta energia que ele consegue momentaneamente até se materializar.
se passar como uma pessoa encarnada. E a gente vê muitas histórias assim, né? Então, é uma descrição que o André Luiz faz assim muito bizarra, e é por isso que essas entidades também são chamadas de vampiras, né? Porque estão ali sugando energia. Enfim, é por isso que nós temos sempre que tomar cuidado com os nossos vícios, né? Seja do que for, seja vício de Coca-Cola, como eu, por exemplo, tenho. Imagina, né? Eu, por exemplo, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas, então assim, quando eu chegar do outro lado lá, eu não quero andar perto do cara fumando crack, ou o cara fumando cigarro, ou bebendo cachaça, nada disso toca em mim. Mas a hora que eu ver um cara abrindo uma garrafa de coca e fazendo aquele tss, eu não sei não, viu? Acho que vai vir aquela sede, né? Que só quem bebe coca que sabe o que é. Então, isso é um ponto importante, né? Tudo aquilo que pode nos viciar acaba sendo uma janela aberta para a ação desses espíritos. Então, resumindo, encostos são espíritos, a grande maioria profundamente ignorante, né, em relação à vida, à espiritualidade, não tem elevação suficiente para ir para as colônias, nem inferioridade suficiente para ir para os planos trevosos, ficam frequentemente perambulando pela terra, sentem grande falta dos seus vícios e procuram se aproximar de pessoas que possam intermediá-los, né, para que eles de alguma forma possam usufruir da energia que é liberada quando nós estamos fumando, comendo, transando e fazendo qualquer outra coisa que gaste energia e que eles possam sugar para que momentaneamente eles compartilhem do êxtase, do prazer, enfim, de todas as sensações do mundo material. Acho que era isso, né? Quase 40 minutos, falei bastante, mas como eu disse lá no comecinho, né? A minha intenção era fazer um resumo sobre, né? E não esgotar o assunto. Então, espero que isso ajude aí quem tem interesse nesse assunto a compreender melhor o que sejam esses espíritos. E assim, todos eles estão submetidos à lei do progresso, todos eles têm que reencarnar, e eles podem especular, eles podem chorar, eles podem espernear, eles podem fugir o quanto eles quiserem, que uma hora a lei alcança e faz com que eles acabem reencarnando. E assim comigo, é assim com você, é assim também com eles, que nós estamos submetidos a uma lei muito maior, beleza? Bem, pessoal, era isso. Agradeço a paciência e a compreensão de vocês. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários e eu vou parando por aqui. A gente continua na semana que vem. Um abraço e até lá.